Bom dia, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Que alegria! Mais uma manhã nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de nessa manhã compartilhar com vocês o versículo 8 do Salmos 27. Salmo capítulo 27, versículo 8 diz assim: Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Que bom que você está aqui nessa manhã, podendo buscar a presença do Senhor. Ele está aqui e ele deseja ser adorado e glorificado. Ele deseja escutar a tua oração, porque ele escuta e ele responde à nossa oração. E eu quero te convidar para que nós possamos orar nessa manhã, adorando e exaltando o nome do Senhor. Pai de amor, nós queremos te glorificar nessa manhã, queremos te exaltar, dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratas e gratos por estarmos na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escuta e o Senhor responde à nossa oração. Ó Deus, que tempo tão precioso podemos estar na tua presença como corpo vivo de Cristo. Obrigada, Senhor, que teu Espírito Santo venha se revelar às nossas vidas nesta manhã, ao longo desse dia e ao longo do nosso tempo nessa terra. Esteja abençoando as nossas vidas, Senhor, e esteja também recebendo o louvor e a adoração do coração do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Cantemos o hino 65 do Inário Evangélico. Nosso chamado à confissão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 18 a 19, que nos dizem: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi:
Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos diante do teu trono de graça para te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que deixamos de anunciar o bem e denunciar o mal. Te pedimos, Senhor, perdão por palavras, por momentos de omissão, por pensamentos que temos tido contra o nosso próximo, contra a tua divina vontade. Cuida, Senhor, de cada um de nós para que, renovados no teu espírito e perdoados por ti, possamos te agradar com uma vida diferente, que anuncie o teu reino hoje, aqui e agora. Fica conosco, Senhor, na certeza do teu perdão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A declaração de perdão, palavra de esperança, se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que nos diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, perdoados e perdoadas estamos, e por isso queremos louvar a Deus. Iniciamos com os versículos 1 e 2 do Salmo 34, que nos dizem: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Nosso culto hoje também acontece presencialmente às 10 horas na Catedral, com liturgia semelhante a esta. Louvamos a Deus pelo que tem feito e pela diminuição da pandemia. Gostaríamos de informar a toda a Igreja que estamos iniciando amanhã reparos estruturais no nosso templo. Temos que cuidar do que nos foi legado. Isso também é mordomia cristã. Estamos convidando a todos e todas que puderem e que se sentirem confortáveis para refletirem sobre a possibilidade de participar presencialmente dos cultos. Informamos que as atividades online continuarão da mesma forma. Cuidemo-nos. Lembramos que o plantão pastoral e de secretaria na Catedral acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Pois mais um ano passa, a Deus 1000 graças dai. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário. Cadastramos chave Pix para facilitar a quem necessitar. Não se esqueça de que os compromissos da Igreja continuam e é nossa obrigação contribuir para seu sustento. Louvaremos a Deus com Simone Braga Correia e apresentaremos um vídeo do nosso trabalho missionário na Lomba do Pinheiro, coordenado por Rejane Froza. Oremos por este trabalho para que as maravilhas do reino de Deus cheguem àquelas famílias. Deus nos abençoe e guarde. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso
Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e proclamarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, glorificado e exaltado, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, glorificado e exaltado, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José
José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, era o seu nome. Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz. O texto da nossa reflexão desta manhã está no capítulo 20 do profeta Jeremias, versículos de 7 a 13. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permita, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Em uma devocional do mês de março abordei esse texto. Vamos agora falar mais um pouco sobre este texto e a atitude do profeta Jeremias diante do ser profeta de Deus. Lembremos que Jeremias nasceu numa família sacerdotal e desde menino amava a Deus. Ele tinha um desejo profundo de servir ao Senhor e na mocidade recebeu o chamado para ser profeta. Em tempos de crise, ele deveria transmitir o juízo de Deus. E Jeremias sabia que o povo estava moralmente corrompido pelo afastamento da lei. A fé não era levada a sério. Havia uma espiritualidade apenas aparente. E os profetas, neste caso Jeremias, eram autorizados para ser voz direta de Deus ao seu povo. Não era uma tarefa fácil. A mensagem normalmente era dura. Sabemos que Deus é amor. Ele incentiva e elogia, porém muitas vezes
se tornam necessárias palavras fortes que apontam ao juízo como consequência da desobediência. Jeremias, como profeta de Deus, viveu a realidade de ser rejeitado e até mesmo castigado. Então ele se queixou, se lamentou, acusou, quase blasfemou contra Deus. Ele diz: sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Ao chamá-lo, Deus disse que o conhecia e o havia separado para ser profeta. E Jeremias argumentou com Deus, que era jovem, não sabia falar, e Deus mostra que ele está enganado e confirma o seu chamado. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então Jeremias diz a Deus, abrindo o seu coração: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Em que sentido Jeremias se sentia enganado? Que promessa Deus fez? Deus mostrou a ele, quando o chamou, que haveria dificuldades, iriam pelejar contra ele. Mas garantiu a Jeremias que estaria com ele para livrá-lo. O profeta Elias também passou por uma situação difícil, em completa solidão e desânimo. Ele também levou sua queixa, seu lamento a Deus e foi animado pela palavra a realizar as tarefas que Deus havia destinado para que ele executasse. Jeremias pensou em não obedecer a Deus. Ele disse: não me lembrarei dele e não falarei em seu nome. Jeremias estava vivendo um impasse, porque naquela situação era difícil continuar pregando, mas por outro lado era impossível deixar de pregar. Por que era impossível deixar de falar o que Deus tinha ordenado? Porque havia um fogo que ardia no coração de Jeremias. Ele não podia deixar de falar a palavra de Deus, de obedecer, reafirmando sua confiança, sua fé naquele que o chamou para ser profeta. Apesar das dúvidas, da incompreensão, dos embaraços, dos problemas que surgiram, nada calaria a voz do profeta. Pedro e João agiram de forma semelhante a Jeremias quando eles foram ameaçados pelas autoridades a não falar mais em nome de Jesus. Eles responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles tiveram a mesma paixão de Jeremias. Calar era impossível. Paulo e Silas, quando foram presos em Filipos, cantaram ao Senhor e pregaram ao carcereiro e a toda a sua casa. O texto, no versículo 13, diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. É um brado de vitória. Cantar e louvar ao Senhor em todos os momentos e circunstâncias. Jeremias viveu a crise da rejeição e da opressão por sua fidelidade ao Senhor.
Aprendemos com ele. Quem serve a Deus não se deixa abalar pelas dificuldades. Devemos apresentar com palavras o Deus que salva do mal, mas também devemos vivenciar a realidade do Deus que transforma nossa fraqueza em força. Pregamos sobre a fé e precisamos viver pela fé. Falamos da presença de Deus e devemos sentir a realidade dessa presença em nós. Apresentamos com textos bíblicos o Deus que cuida do seu povo e devemos mostrar que vivemos sob o cuidado dele. A vida dos que seguem e obedecem a Deus, o testemunho do viver verdadeiramente a palavra é mais eloquente do que qualquer pregação. As dificuldades calariam a nossa voz? Nossa caminhada como discípulas e discípulos, como povo de Deus, não pode ser impedida pelas dificuldades que se apresentam. A palavra de Deus que ardia como fogo no coração de Jeremias, também como fogo arde em nós, e não podemos deixar de falar. Como cantamos na canção do profeta, como calar se tua voz arde em meu peito. Deus chamou a todas e todos nós para sermos profetas e profetisas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, como chamou a Jeremias, para levar a palavra do Senhor, que algumas vezes exorta com o objetivo de corrigir, mas também de incentivar, de encorajar. Ele nos chamou para ser a sua voz a todas as pessoas e mostrar o caminho para fazer a sua vontade, o caminho da obediência que conduz à comunhão com o Senhor. Podemos até sofrer, mas a vitória final está garantida pelo Senhor. Que Deus ilumine nosso entendimento, renovando nossas forças para superarmos qualquer dificuldade e afirmemos como o profeta Abacuque: nos alegramos no Senhor, exultamos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Nossa fé está firmada no Deus da vida. Assim seja. Cantemos o hino 498 do Inário Evangélico. Para o seu louvor, consolador.
Deus eterno, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem nos conduzido, o Deus que tem sustentado a sua obra, as nossas vidas, o Deus que tem derramado do seu Santo Espírito sobre todos os seus filhos e filhas. Senhor Deus, nós somos gratos e gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos agradecidos e agradecidas ao Senhor, que tem demonstrado o seu amor, que tem demonstrado a sua fidelidade a todos os seus filhos e filhas, que tem nos protegido, Deus eterno, em todas as situações. Pai eterno, nós te agradecemos por todas estas bênçãos. Também, Senhor, queremos colocar diante do Senhor, interceder, Deus eterno, por todas as pessoas enfermas, por aquelas que estão se recuperando, pela tua bênção de cura, de restabelecimento, pela tua graça derramada sobre todas elas e sobre todo o teu povo. Pai eterno, te pedimos também que o Senhor continue cuidando da nossa igreja, cuidando de todas as igrejas, pastores, pastoras, de todos os teus filhos e filhas, como o Senhor tem feito, abençoando, conduzindo, dirigindo, para que sempre e em tudo a tua vontade seja soberana. Nós te agradecemos por tudo, Deus eterno, em nome e por amor do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo Filho e a bênção do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.